Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês os últimos livros que eu li. Eu deixei acumular alguns, né? Eu não vou mais fazer esse formato mensal de, leituras do mês. Vou fazer um formato que a maioria tá aderindo também, que é deixar juntar alguns e vir falar aqui com vocês. Então eu vou falar sobre as últimas 8 leituras que eu fiz. Eu acho que é um mês e meio de leituras mais ou menos aí. E, gente, essas últimas leituras foram incríveis. Eu amei muito desses livros. Eu já encontrei 2 livros favoritos da vida, assim, favoritos do ano. Dentre essas leituras, eu tive um ou outro que eu não gostei ali, que eu abandonei e tal, pra não perder o costume. Mas eu tô muito surpreso que, nos 45 do segundo tempo, finalzinho do ano, eu fui encontrar coisas tão espetaculares assim. A gente vai conversar sobre isso hoje, mas antes da gente começar, não deixa de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Clica no botãozinho aí, seja muito bem-vindo. Se você quer receber mais conteúdo aqui do Geek Freak, conteúdo literário, descobrir novas recomendações de livros, também não deixa de clicar no sininho se você quer receber notificações desses vídeos novos. Sempre que eu tiver aqui com alguma coisa diferente nova pra vocês, vai ser notificado no seu dispositivo aí, enfim, aonde você assiste os vídeos. Também não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu uso mais o Twitter e o Instagram, ambos são Victor Almeida P. E você me seguindo lá, eu sempre compartilho algumas coisas adiantadas em relação ao que eu tô lendo, em relação à minha vida, em relação a tudo, basicamente. Me adiciona lá e vem conversar comigo, tá bom? Também eu tenho um projeto no Catarse, vou deixar o linkzinho aqui pra vocês, que é uma forma de você apoiar o meu canal e me ajudar com um valor simbólico todo mês. A gente tem o Catarse de R$5 até R$30. Isso me ajuda a manter a estrutura do canal, a eu conseguir trabalhar com isso e produzir mais coisas pra vocês, mas também, óbvio, vocês recebem muitas recompensas de volta, desde coisas físicas até, leituras conjuntas, grupinho no WhatsApp, encontros por chamada de vídeo também, que a gente tá começando até agora, então é muito bacana. Não deixe de conhecer o projeto do Catarse, é uma forma que, se você gosta desse meu canal, você quer ver Geek Freak prosperar nesse YouTube, é um jeito que você pode me ajudar, tá bom? E o último recado, antes da gente começar, é que hoje, no dia que esse vídeo tá indo ao ar, dia 12 de outubro, não sei vai nem que mês a gente tá, hoje à meia-noite, então virando pro dia 13, começa a Prime Day da Amazon. Vão ser 2 dias, se não me engano, 13 e 14, cheio de promoções e ofertas, um negócio meio Black Friday, assim, né? E claro, como diz o nome, Prime Day, se você é assinante do Prime, também vão ter ofertas exclusivas. E o que eu quero pedir pra vocês é, se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, não precisa ser só livro, mas qualquer coisa, se vocês forem comprar no Prime Day, usa o meu link de associados da Amazon, que tá aqui na descrição, vou deixar ali pra vocês, meu linkzinho certinho. Você comprando através desse link, é só clicar e vai abrir o site da Amazon, você faz suas comprinhas, tá tudo show. Usando o meu link, eu ganho uma pequena comissão da Amazon, e isso também é uma outra forma de você me ajudar aqui no canal, de me patrocinar. Eu sei que o Paulo vai fazer um inferno na vida de vocês, vai fazer live, vai fazer vídeo, vai postar 1000 coisas nas redes sociais, mas se você for comprar alguma coisinha na Amazon, lembra de Geek Freak, salva o meu link aí, eu vou deixar também nas redes sociais, e usa ele quando você for, né, fazer as suas comprinhas ali. Você não vai gastar nada a mais por isso, você vai fazer suas compras normal, mas eu vou receber um agradinho ali da Amazon também, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos começar então. Vamos rápido porque esse vídeo vai ficar longo, eu já não vou nem tentar deixar ele curto, vai ficar longo. Primeira leitura que eu fiz então foi O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Foi a leitura do Clube dos Três do mês de agosto, setembro, já nem lembro mais. Gente, esse livro é maravilhoso, eu adorei demais, superou as minhas expectativas. Vai contar a história do David, e a esposa do David, ela resolve ir embora pra Espanha porque ela quer se encontrar, ela quer viajar, ela quer, enfim, o tempo dela em paz ali. Enquanto a mulher dele tá fora, ele faz a festa. Ele acaba conhecendo um rapaz chamado Giovanni, e o David e o Giovanni começam a se relacionar ali. Só que o livro se passa em 1950, tá aqui atrás. Então, nessa época, óbvio que os relacionamentos homoafetivos ali não são normalizados, né? Tem todo aquele preconceito, toda aquela coisa, e muitas coisas vão acontecer. Na verdade, a sinopse é isso. É o básico do básico, não tem muito mais o que contar pra vocês sem dar spoiler. Apesar da escrita desse livro ser um pouquinho mais formal do que eu tô acostumado, eu achei muito imersivo. A gente já conhece o protagonista com tanta profundidade em, um capítulo, sabe? Eu gostei muito da ambientação da história, né? Toda essa coisa meio parisiense, assim. O estilo de vida, a cultura da época, apesar de não ser das melhores. A gente já vai falar sobre isso. E todos os personagens, na verdade, foram interessantes pra mim. Não são os tipos de personagens que eu tô acostumado a ler. Foram personagens bem diferentes, na verdade, fora da minha casinha. O que me deixou mais intrigado ainda, porque eu não sabia o que esperar deles. Tem vários momentos, até marquei aqui, que eles soltam umas filosofadas, que é uau! Eu acho que esse é um dos poucos livros que eu realmente vou no futuro voltar pra ler algumas dessas passagens, porque realmente são passagens bem bonitas e bem marcantes, assim. Eu me vi nesses dois personagens, no David e o Giovanni. Ambos são meio... tem seus problemas ali, sabe? Tem um pouquinho de coisa de relacionamento abusivo, tem um pouquinho de negócio de abandono, sabe? Então,
assim, os dois têm cargas, os dois são pessoas boas e pessoas ruins ao mesmo tempo. E eu me vi nos dois, eu peguei algumas características, eu muito me senti relacionado ali. Então, inclusive, foi um livro que me trouxe muitos gatilhos, um livro que despertou traumas do passado. Foi uma coisa gostosa, assim, sabe? Você ter o seu psicológico ferrado desse jeito com um livro. Algumas pessoas acharam esse livro arrastado, eu não achei. Eu li, tipo, assim, apesar de ele ter alguns momentos que ele divaga, né? Alguns momentos que ele explica e também descreve algumas coisas, que até esses momentos mais paradinhos, assim, eu achei gostosos. Então, não achei tudo arrastado assim, não. A gente tem alguns problemas que foi discutido em si live, como, por exemplo, ele deprecia muito as mulheres, mas eu acho que isso é uma coisa que o autor tentou passar pra gente, mostrar como era na época, né? Não é nenhuma coisa, tipo, um preconceito do autor em si, mas é consequência da época onde a história se passa, 1950, né? Então tem alguns comentários bem pesados em relação a mulheres, só que tem alguns comentários aqui que eu até anotei os termos, que eu acho que isso poderia ter sido remediado numa tradução, porque não achei necessário. Ele fala, tipo, moreno, entusiasmo negro, como se fosse uma coisa negativa, sabe? No sentido de humor negro e tal. E eu fiquei meio, poxa, sabe? Eu podia ter usado uns outros termos ali, que a história ia continuar do mesmo jeito. E também, às vezes, ele tem uns termos em francês. Isso me incomodou porque eu não entendo francês, tudo bom? Então eu não entendi o que tava falando. Mas assim, como o francês também tem bastante coisa do latim ali, né? Então algumas coisas dá pra você entender por associação das palavras, mas tem, né? Frases em francês que você fica boiando. No geral, gente, eu amei demais. Eu recomendo vocês assistirem a nossa live lá. Tá todo dissecado o livro. A gente discute completinho sobre esta obra aqui. Eu dei, nem sei que nota eu dei, 4,5 estrelas. Maravilhoso. Beleza? Leiam, recomendo. Aí, em seguida, eu li nada mais, nada menos do que o melhor livro do ano. Melhor livro de 2020. Eu já vou dar um spoiler pra vocês aqui do vídeo, né? Que é o Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Gente, esse livro é simplesmente espetacular. Eu não esperava gostar tanto. Eu tava até com medo de ler, porque eu não tinha gostado do último livro da Taylor que eu li, que é o Amores Verdadeiros. E eu amei o Evelyn Hugo, né? Então, tava no meio termo aí, da Taylor. Será que eu gosto dela? Será que eu não gosto? Esse aqui, gente, foi melhor ainda que Evelyn Hugo. Eu amei muito mais. Acho que, nossa, Evelyn Hugo nem se compara, pra mim, na minha opinião. Eu sei que a gente tem o Team Evelyn Hugo e o Team Daisy Jones. Eu sou do lado do Daisy Jones. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma banda, né? Que é Daisy Jones and the Six. Só que essa banda nem sempre foi assim. Antes era uma banda chamada The Six e a Daisy Jones era uma cantora solo, né? Uma Beyoncé ali da vida. Aí coisas acontecem que eventualmente eles vão se juntar e formar o Daisy Jones and the Six. Eu achei que na verdade era uma coisa que desde o começo era uma banda só, todas as pessoas ali que se juntaram. Mas nossa, são tantas tretas pra isso aqui acontecer, sabe? O Daisy Jones and the Six. E entretém demais e é muito bacana. O livro, ele é contado, deixa eu ver se você vai conseguir ver. Eu acho que... dá pra ver. Ó, ele é contado através de entrevistas, meio documentário, assim. Então tem o nome do personagem e o que ele fala. O nome do personagem e o que ele fala. Eu achei que eu ia estranhar isso. Eu achei que isso não ia trazer tanta imersão, não ia trazer tanta profundidade pros personagens, porque é uma coisa mais contadona ali, sabe? Só que a autora, gente, meu Deus do céu, ela fez uma mágica aqui nesse livro que funcionou muito, mas funcionou de um jeito absurdo. A Daisy, ela se torna tridimensional também desde o primeiro capítulo. A banda em si, né, porque são vários integrantes, são vários nomes, muitos personagens, então se preparem. Mas a banda pra mim não foi tão assim desde o começo. Eu tava... Quem que é quem aqui, sabe? Eu não tava sacando, não tava conseguindo diferenciar eles. Mas isso acontece aos poucos. Eu fui me afeiçoando, eu fui diferenciando, até porque a gente tem não só o passado da Daisy Jones, que é bem bacana também, mas a gente vai conhecendo mais um pouquinho sobre o backstory de alguns membros da banda, não são todos, acho que tem uns que não fala muito mesmo, mas a partir desse passado você começa a construir na sua cabeça quem é quem e por que a pessoa é desse jeito, sabe? Então eu achei um desenvolvimento muito sensacional, muito incrível. Gente, sem brincadeira, capítulo 2, eu já tava com lágrimas nos olhos, eu já tava querendo chorar. Foi um livro que eu... Enfim, vamos chegar nessa parte daqui a pouco, né? Não vou me atropelar aqui. Eu curto muito essa coisa de história de gente famosa e ver a trajetória. Eu sei que isso é uma temática que não atrai a todo mundo, mas eu sou fascinado por isso. Foi por isso que eu gostei bastante de Evelyn Hugo. E eu achei que essa parte da música, eu não ia me interessar tanto, mas eu me interessei mais do que a parte do cinema. Então eles conseguindo, tipo, contrato com a gravadora, eles gravando o álbum, né? A gente tem cenas aqui, né? Momentos da história que é realmente mostrando
contando como que eles fizeram cada música, e depois eles vão pra turnê, e daí dá treta na turnê, e daí começa um monte de rolo e tal, e daí eles voltam, gravam outro álbum, e esse álbum tem muita importância pra eles, porque tem a ver com a treta que aconteceu. E sabe o que é bizarro? E isso eu vejo várias pessoas comentarem a mesma coisa, todo mundo que eu falo isso, as pessoas concordam também, que também sentiram isso, é que existe uma química entre, no caso, a Daisy e o Bill, né, que é o outro cantor da banda, que eu não lembro, é Bill mesmo? Já esqueci, Billy. A Daisy e o Billy, eles têm uma conexão muito incrível, é uma coisa love e hate, sabe? Eles se odeiam, mas eles se amam, e é toda uma treta por causa disso, nossa, vocês não têm noção. E você sente essa química é palpável. Tem momentos que eles estão cantando assim no palco, gente, chega a arrepiar, parece que você tá lá assistindo a merda do show. Parece que você tá olhando assim e sentindo toda essa tensão entre eles, sabe? É como se as músicas desse livro realmente tocassem no seu ouvido. É simplesmente bizarro. Você precisa ter essa experiência. Eu, deu vontade de abrir o Spotify e procurar Daisy Jones and the Six pra ver se tinha essa banda mesmo, pra ver se dava pra ouvir as músicas que eles mencionam no livro. O Billy e a Daisy, gente, são personagens incríveis. Eles são pessoas explosivas. Eles se acham o dono da verdade. Imagina duas pessoas que se acham dono da verdade junto, tentando resolver as coisas, tentando gerir uma banda ali. Já imagina as merda, né? Tem uma parte muito memorável que é quando a Daisy, ela grava, chama Impossible Woman, o nome da música, e ela não se sente apta a cantar aquela música. Ela tem muita dificuldade, acho que ela fica horas no estúdio, não sai nada e tal. Todo o processo pra fazer essa música sair é muito impactante. Sério, ele descreve o momento em que ela acertou, ela cantou do jeito certo e o produtor falou, não, a gente vai seguir com essa. A forma como ele fala, você fica assim, ó, fica lendo hipnotizado por ela cantando e por ela... E é uma coisa muito sentimental também, sabe? Aquela coisa que vem de dentro. Sabe o que você arrepiar sem ouvir a música? Só pela letra. Ou só pela forma como descreve que a pessoa cantou. Nossa, é muito estranho. Parece que tem momentos que o mundo fica em silêncio só pra aquela cena acontecer. Você sabe quando vão acontecer as cenas-chave, assim, do livro, porque ele vai criando toda essa tensão, assim. E sem contar toda essa questão de briga na banda, né? E tem dedo no cu e gritaria, pega fogo cabaré. É maravilhoso. Eu confesso que eu me irritei um pouquinho sim com a Daisy, algo recorrente também em outras pessoas que já leram o livro. A Daisy, ela consegue ser muito imatura, muito egoísta e só faz merda. O livro, ele aborda bastante essa questão de drogas, é bem pesado em relação à temática das drogas e tal, e tem momentos que dá um desespero, assim, que dá vontade de chacoalhar o personagem pra ele acordar pra vida. Gente, no geral, eu já falei demais, né? É uma jornada atordoante, é uma jornada muito melancólica e que você fica completamente investido no seu emocional ali, sabe? É impossível você ler esse livro e não achar que tudo isso aqui é real. E eu chorei horrores com esse final. Eu tava até me sentindo meio coração de pedra esse ano, porque eu não cheguei a chorar loucamente com algum livro. Daisy Jones foi o primeiro desse ano. Doeu, viu? Eu vou te dizer que doeu. Enfim, eu dei 5 estrelas favoritado, não preciso nem falar, né? Aí em seguida eu li a Canção de Aquiles. Esse foi a minha primeira decepção do mês. A Canção de Aquiles vai contar a história de um menino aí que eu esqueci o nome. Ele acaba matando um outro menino no começo da história. É um acidente, mas ele mata essa pessoa. E ele é exilado num outro local lá pelo pai dele. E nesse local ele acaba conhecendo o Aquiles, que é tipo filho de uma deusa com um humano normal. Então ele é todo perfeito, maravilhoso, não sei o quê. E esse nosso protagonista e o Aquiles vão começar a se aproximar, se apaixonar, tal. É um romance gay, tá bom? Tem toda a vibe grega, tem toda a vibe mitológica ali de deuses, né? Deuses gregos, tal. E o romancinho dos dois, beleza, fechou. É a segunda vez que eu tento essa leitura, a primeira não foi e a segunda quase não foi também. Ele tem uma forma, gente, como explicar? É um YA arcaico. Tudo bom? É meio floreado, meio pomposo e foi muito difícil pra mim me conectar tanto com essa escrita quanto com qualquer coisa nesse livro. Eu não consegui me conectar com esse livro de forma alguma. Eu achei meio um instalove, primeiro de tudo, um instalove poético demais. Eles se conhecem, já se amam e já fica todo aquele eu vou morrer por você, blá 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 blá. Uma coisa meio teatral, foi uma conexão meio abrupta, assim, sabe? Mas depois eu também entendi que o livro ele é um pouco assim. Acontece muita coisa muito rápido. É muito tipo ligado no 220, sabe? Esse livro aqui. Ele não para muito pra refletir sobre nada na real, assim, e também nem pra desenvolver personagens. Então, foi difícil. Tiveram alguns momentos, eu não vou mentir, tiveram alguns momentos que sim, eu comecei a me interessar ali pela amizade deles, tem um clima de tensão, lá pelos 25%, assim, foi até o momento que eu tava lendo esse livro em live e eu tava muito animadinho porque tava começando umas coisas ali, sabe? É óbvio, como um baitola apaixonado que eu sou, eu ia ficar shippando eles ali eventualmente, né? Eu dei uma leve chipadinha assim. Apesar dos personagens rasos, sim, alguns momentos
momentos eu fiquei boiolinha, fiquei feliz, fiquei triste, fiquei torcendo, fiquei... enfim. Né? E eu gostei também como nessa história os deuses, por exemplo, eles são reais, então tem todo aquele toque meio mágico, subtendido ali, não tem muita coisa mágica de Deus e tal, não é um Rick Riordan da vida, mas tem. Porém, a felicidade durou pouco. Foi só isso mesmo que eu gostei no livro. Depois começou a ficar muito chato de novo e eu comecei a não me importar mais, novamente. E fica uma coisa muito repetitiva, sabe? Tem um negócio específico que é tipo, o Aquiles some. Aí depois passa, tipo, 5 páginas. Ah, eles encontraram o Aquiles. Na verdade, o Aquiles estava esperando o nosso protagonista chegar até ele. Isso acontece umas 3 vezes do mesmo jeito. Então, o Aquiles sumiu, eu já ficava, tá nem aí, mas o Aquiles sumiu. Porque ele vai estar lá, o nosso protagonista vai lá e vai encontrar ele e vai ficar tudo bem. E é isso que acontecia. Então, eu cheguei na metade do livro, gente, eu tava... exausto. Parecia que eu tinha lido uns 10 livros já, tudo num livro só. A leitura vai ficando extremamente cansativa e depois começa toda uma... depois da metade do livro é só guerra, né? Eles vão entrar pra uma guerra lá, enfim. A gente pensa numa guerra chata. Eu simplesmente perdi o interesse pela história com o tempo. Não queria mais. E eu confesso que eu fiz os últimos 50% na famosa leitura dinâmica aí e vamos de diálogos, né, meus amigos? Não consegui sentir nada por nada, não consegui sofrer por mortes que acontecem nesse livro e no final acabei dando 2 estrelas e meia. Não me massacrem, por favor, não me matem. Essa é a minha opinião de Canção de Aquiles, mas eu sei que muita gente ama esse livro, defende esse livro com unhas e dentes. Eu infelizmente comprei o Circe também, que é da mesma autora, e não vou ler, porque não vai ser pra mim. Mas em contrapartida, em seguida eu li um livro muito bom, que foi A Vida Secreta dos Escritores, do Guilherme Musso. É um livro que veio na tag, né? Não tem ainda na edição pra você comprar na Amazon, por exemplo. Esse aqui é só pra assinantes, eu não sei quando vai sair os Réis Mortais. É um livro super curtinho de suspense policial que eu adorei. Ele vai falar sobre o Nathan Falls, que ele é um autor, ele é muito famoso, ele publicou 3 livros só, mas esses livros estouraram e viraram tipo clássicos. Depois desses 3 livros, ele tacou foda-se, foi embora e não quis nem saber, falou, não vou mais escrever nada, cansei dessa vida de autor, pra mim já deu, e se isolou numa ilha. Toda a história vai se passar nessa ilha, só que daí tem outros personagens que vão fazer parte dessa trama também. O primeiro deles é o Rafael, ele tá ali porque ele é aspirante a autor e ele vai trabalhar numa pequena livraria que tem nessa ilha. Ele vai conhecer o nosso Nathan Falls, vai se envolver todo na trama ali, beleza. Segundo personagem importante também é a Matilde, né? A Matilde, ela é uma jornalista, ela tá ali também, você não sabe muito bem por que logo de início. Depois você vai descobrir que tem toda uma ligação, enfim, nas coisas que vai acontecer. Tem esses 3 personagens, beleza? Além de tudo isso, assim que a Matilde e o Rafael chegam nessa ilha, acontece um assassinato. Uma pessoa tá pregada lá na árvore, com o zóio pregado na árvore, um negócio bem brutal assim. Vai ter tudo a ver com todos os personagens e toda a trama que vai rolar. Eu vou contar só isso pra vocês, que é pra vocês ficarem curiosos, porque o livro também é muito curto, se eu falar qualquer coisa a mais, já entrega metade da história. Gente, é uma escrita tão simpática. É um negócio tão, tipo, de bom humor, assim, sabe? Eu adorei demais. Dá pra ler rapidinho, é super dinâmico. Não só ele tem vários pontos de vista, não pontos de vista, mas o narrador acompanha vários personagens, né? Vai alternando ali. Mas ele também tem momentos que tem, tipo, entrevistas de jornal, recorte de jornal e tal, que deixam uma leitura bem agradável. Eu adorei a ambientação, toda essa vibe meio provençal, as ruas de paralelepípedo e as pequenas lojas, e todo mundo se conhece porque é uma ilha muito pequena. O Nathan Falls, ele é tipo o estereótipo do velho rabugento, o nosso autor aqui, né? Ele é tipo o Sr. Wilson, assim, e eu gostei muito dele, eu fui muito me afeiçoando. Ele também tem um desenvolvimento bem legal, assim, ele tem muitos segredos, gente. Por que ele parou de escrever? Por que ele se isolou nessa ilha? O que aconteceu? Que do nada ele virou no Jirai ali, deu a louca e foi embora. Isso você só vai saber lá no final da história, tá? Bem, tipo, no final mesmo, na última página ainda tem revelação. Algumas coisas você vai pegando ao longo da leitura, mas acredite, isso não é tudo. Eu achei o livro super completo, apesar do tamanho. A investigação é muito boa, ela não é corrida, mas ela também não é devagar, ela é no ritmo perfeito e você fica muito curioso pra saber o que vai acontecer, como tudo isso vai se conectar, porque vão aparecendo novos elementos ao longo da história. Eles encontram uma câmera, nessa câmera tem fotos, essas fotos são comprometedoras e tudo isso leva a um caso que aconteceu anos atrás, sabe? Enfim, é um rolê. Durante a leitura foram surgindo algumas dúvidas e eu fui anotando, porque eu anoto tudo que eu tô achando do livro assim no meu celular e eu tava deduzindo algumas coisas. Algumas coisas eu adivinhei e chegou no momento que eu falei, putz, mas não pode ser só isso. Tá muito simples demais. Se for só isso, eu vou
ficar bolado por ter adivinhado o livro inteiro. Mas, gente, eu vou contar pra vocês o quanto eu fui trouxa com essa leitura aqui. As últimas 50 páginas, meu Deus do céu, tem reviravolta até o último segundo, é muito mais complexo do que parecia. E assim, se você acha que você desvendou esse livro, calma, você não desvendou, tem muita coisa pra acontecer. Você pode achar, eu achei isso de início meio mirabolante demais quando ele finalmente conclui, mas depois que você começa a pensar e analisar a história, realmente faz sentido. E quanto mais eu pensava, mais eu gostava do que aconteceu. Então, dá um tempo pra esse livro, assim, respira depois que você lê. E ele, tipo, gente, lê até o último segundo desse livro, até a última página. Ele tem aqui uma nota do autor no finalzinho que chama O Verdadeiro Falso. Isso aqui explica o capítulo anterior, que o capítulo anterior tem a ver com o final da história. É muito doido. Lê até a última página, porque vai ter informações importantes ali pra você pegar todo o contexto do livro na sua cabeça. Maravilhoso. Eu dei 4 estrelas e meia. 4 estrelas e meia pra esse livro aqui, então, muito bom. Aí, o que eu li em seguida, que eu nem ler mais. Agora a gente vai pra, vamos fazer um disclaimer. Eu adoro Stephen King, eu já li várias coisas dele, mas infelizmente eu abandonei O Cemitério. Eu não consegui terminar essa leitura, eu parei lá na metade, lá na página 200. Gente, que sacrifício pra ler esse livro, que luta. Assim, O Cemitério, ele vai contar a história de uma família que se muda pra uma nova casa, vai focar mais na figura masculina ali da família, no pai lá. Perto dessa casa tem um cemitério onde as pessoas enterram animais, o cemitério dos bichos ali, né? Eles têm um gato, eles enterram o gato nesse cemitério, o gato volta à vida. Essa é a premissa, beleza? Até o gato voltar à vida são 200 páginas. Até finalmente ele ir no cemitério fazer alguma coisa naquela merda daquele cemitério, 200 páginas de nada, absolutamente nada acontecendo. Eu já tava estressando, mas vamos voltar. Eu senti o começo muito engessado, talvez pelos personagens, mas eu achei a narrativa muito diferente dos outros livros do Stephen King que eu li e eu amei. Eu achei até meio fraquinho, assim, menos madura do que outras coisas do Stephen King. Foi muito difícil de engrenar no livro, foi muito arrastado. Os personagens, gente, que personagem chato. Tem uma criança lá, essa criança, como que é o nome dela? Eu marquei aqui, Ellie. Toda vez que essa Ellie aparecia, eu tinha vontade de morrer e levar ela junto, porque é muito insuportável. O livro ele é cheio de papo aleatório. Você vê que o King aqui ele tá tentando abordar uma temática em específico, que no caso é a morte e aceitar a morte, né? Pelo que eu lembro, as pessoas comentaram isso na live que a gente fez, que ele escreveu esse livro porque alguém morreu, alguma coisa assim. Ele tava passando por isso na vida, de lidar com aceitar a morte, mas eu não achei que ele fez isso de uma forma muito natural. Pra mim ficou muito forçado, muito artificial, e eu dei o benefício da dúvida, na real, né? Porque King, a gente sabe, ele demora pra acontecer as coisas nos livros dele, né? O tchan da história, né, realmente leva aquele tempinho. Mas, gente, é uma encheção de linguiça que fica insuportável. É muita coisa de cotidiano, é muita coisa do dia a dia da família deles, e é chato, é muito chato. E daí ele começa, tem uns momentos que ele fala assim: beleza, agora vamos sentar que eu vou contar a história da minha tia Flora. A tia Flora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem esses momentos que você sabe quando ele vai começar a devagar eternamente. Então chegou num ponto, eu falei, vou fazer um teste. Eu vou pegar esse parágrafo aqui que ele vai falar da tia Flora, vou pular, não vou ler. Vamos ver se vai fazer falta na história. Adivinha? Não fez. Eu comecei a pular essas trivias, essas coisas aleatórias que ele começou a contar, que não acrescentava absolutamente nada pra história, e realmente não fez diferença nenhuma. Tem uma cena específica que eu marquei aqui também, a página 77, que me deu uma acordada, assim, enquanto eu tava lendo, porque é quando acontece o primeiro tchan da história, né? A primeira coisa meio sobrenatural, assim. E eu falei, agora vai, né? Porque tava começando, na real, a ter, no geral, algumas coisas sobrenaturais legalzinhas, assim. Legalzinhas. Não sei. Só que daí depois o negócio ficou maçante de novo. E caiu na mesma coisa que tava acontecendo e começou a falar do cotidiano que a gente vai comer no café da manhã. Apesar de eu ficar interessado pelas coisas sobrenaturais que aconteceram e que estavam pra acontecer, o desapego com os personagens, com a vida deles e com a história no geral não me deixou seguir com esse livro. No geral, a história é demorada, ela é anticlimática pra caralho. Tipo, a hora que o negócio do gato lá de voltar à vida, ele literalmente olha pro gato, o gato voltou do cemitério lá que ele acabou de enterrar, e ele olha pro gato e fala, um gato. Tá. Não deu, infelizmente. Me perdoem todos que amam esses livros. Eu sei que eu vou ser massacrado, eu sei que vai chegar povo que paga de cult. Não tô nem aí, não gostei, não foi. Eu amo Stephen King, me perdoa, eu adoro outros livros dele que são maravilhosos, mas esse não deu. Aí eu li o Kissing the Coronavirus. Tudo bom? Que é um hot que popularizou nas últimas semanas, foi até parar no jornal. Inclusive, parem de me marcar no Twitter nessa notícia do jornal que eu não aguento mais.
que o povo tá atribuindo o sucesso desse livro a mim. Gente, menos, tá? Que eu só li o livro mesmo. Não falei mais nada. Primeira vez que eu tô mencionando isso aqui em vídeo. O Kissing the Coronavirus é um conto, tipo, de 16 páginas, é bem curtinho, sobre uma mulher que é uma cientista lá, uma médica, não sei o quê, e ela tá estudando a cura do coronavirus. Só que ela tem tesão pelo coronavirus. Como explicar esse livro? Eu não sei. Na primeira página do negócio, na primeira cena, ela já vê o tubo de ensaio com uma amostra do coronga e ela fica excitada com o tubo e ela quer enfiar o tubo lá nas coisas, entendeu? Então assim, é um pouco perturbador. Eu fiquei completamente assustado com esse conto, gente. Eu não sei como isso pode sair da mente de um ser humano e achar que isso é normal. Tudo ela fica comparando, fazendo comparações fálicas, né? Então ela vê qualquer coisa ali na mesa, ela já pensa, é um pênis. Ao mesmo tempo que ela fica falando de Covid, ela fica falando de um homem barbudo que deixou ela molhada, assim como o Covid. Ela, literalmente, ela fala, ai, aquele macho gostoso, não sei o que, me deixa tão molhada quanto essa amostra do Covid. Gente, o que rolou? Fora que, em 16 páginas, ela conseguiu ser gordofóbica. Tem um momento que ela fala assim, o corona afetou a Europa, a Ásia e mais alguns lugares, mas mais importante e preocupante, a América. Ai, eu amo o estadunidense achando que é o centro do universo. Eu simplesmente adoro. Eu sei que vocês muitos não vão ler esse livro, então eu já vou explicar pra vocês o que acontece. Ela pega, eles têm a cura já do negócio, do coronga. Aí ela pega uma amostra do vírus e pinga na cura pra sabotar. Porque ela é viciada no coronga, ela tem tesão no coronga. A pessoa que tem o coronga, lá, o outro que trabalha com ela, tá infectado, ele injeta essa vacina, só que daí junta o coronga da vacina, junto com o coronga dele, ele vira o super coronga. Ele vira o homem coronga. Aí vira esse Hulk aí que vocês estão vendo na capa, né, todo fortão e verde, que inclusive, se vocês perceberem, a mão que tá atrás nas costas dela não é verde, porque, né, coronga consciente, lavou as mãos. Enfim, e daí já sabemos o que acontece, né? Gente, não perca seu tempo. Uma estrela, absurdo. Não sei o que rolou. Eu não sei o que rolou. Em seguida, eu fiz uma leitura muito gostosinha e maravilhosa, que foi o Pirâmide Vermelha, do Rick Riordan, que é o primeiro livro das Crônicas dos Kane. Eu já tô lendo o segundo agora, eu comecei ontem, inclusive. Eu não vou botar a sinopse, porque Rick Riordan, Crônicas dos Kane, é sobre mitologia egípcia. Partimos a partir daí. Gente, o amo ler se instaurou desde o começo dessa leitura. Nossa, pensa num negócio que era o que eu precisava ler, aquela coisa gostosinha, leve, de adolescentes passando por aventuras. Ele é bem diferente também dos outros livros do Rick Riordan, porque ele é contado através de gravações, né? Os dois personagens, o Carter e a Sage, eles estão num gravador contando tudo o que aconteceu com eles. Apesar de que, óbvio que vai se tornar uma coisa normal, igual qualquer outro livro, uma narrativa, com diálogos e tal, mas de vez em quando eles têm interrupçõezinhas, assim, como se eles estivessem falando no gravador. Bem bacana. Uma coisa a gente não pode negar, a gente pode falar o que for do Rick Riordan, mas os personagens deles são carismáticos, são fáceis de gostar, você já fica apaixonado. Eu amei o sistema de magia desse livro, todas as dúvidas que ele foi colocando na minha cabeça, é assim, eu achei até mais complexo que os outros livros das séries gregas lá do Rick Riordan, que foram as outras que eu li, né? É bem diferente, é bem fora da casinha pro Rick Riordan, se a gente parar pra pensar. Eu não consegui adivinhar algumas coisas, eu fui me surpreendendo real, assim, e eu adoro a cultura e a mitologia egípcia no geral. Fora de Rick Riordan, eu, Victor, né? Eu sou apaixonado por essas coisas egípcias e a forma como o Rick Riordan não só apresenta muita cultura pra gente ali no livro, como ele também mistura, né, como sempre ele faz isso em todos os livros, né, mistura a mitologia na vida real. Eu acho um amor esses negócios que ele faz. E não só a mitologia, mas a própria magia, o sistema mágico deles ali, eu achei muito mais rico do que as outras séries gregas, do Percy Jackson, dos Heróis do Olimpo. Eventualmente, ele fica assim, aquela coisa meio videogame, sabe? Vamos fazer tal coisa. Conseguimos. Agora nós precisamos ir lá buscar o artefato tal. Vamos lá. E isso estende a história um pouco além da conta, porque eu li em inglês, então são mais de 500 páginas na edição em inglês. Eu acho que na brasileira também é quase 500. Eu acho que não precisava ter tudo isso. Eu acho que a história foi mais longa do que precisava. Mas também uma série, como eu disse, mais complexa. Tiveram momentos que eu tive que parar e reler e analisar o que estava acontecendo. Eu confesso que eu até fiquei um pouquinho Nazaré calculando. Eu comprei também a graphic novel, o quadrinho ali, né, que tem a história completa no quadrinho, que eu falei, eventualmente eu vou querer ler o 2, não vou lembrar mais nada do 1. Mas eu já tô lendo o 2, então não tem problema. Mas assim, o quadrinho, ele me ajudou também a entender algumas coisas visualmente e, enfim, o que rolou ali. A batalha final é muito boa, eu adorei, assim, batalha final do primeiro livro.
porque a merda ainda tá agarrando ali. Mas eu gostei muito da forma como aconteceu, muito dinâmico, muito legal de acompanhar. Problemas desse livro, porque eu dei 4 estrelas, mas uma estrelinha eu tirei porque o vilão, ele é meio muahaha demais, assim, meio caricato, meio formulinha. Apesar de ser bem fora da bolha, como eu mencionei até agora, é o livro mais diferente do Rick Riordan que eu já li, ainda assim, eventualmente, vai ter a formulinha dele, né? Aquela coisa de, precisamos salvar o mundo até o dia 27. Sabe, aquela deadline que os personagens têm pra sair se matando, correndo ali pra resolver as coisas. Um outro problema que eu tenho com o Rick Riordan também é que as cenas de ação dele são muito longas. É muito estendido, assim. Eles estão lutando contra um bicho, daí tá meio que resolvendo, aparece um outro bicho lá, daí eles têm que fugir, e a hora que eles fogem tem um bicho lá também. Então é um desespero, porque são 3 capítulos de 20 páginas cada um pra ter uma cena de ação. Mas esse livro também nem tem tantas cenas de ação assim, então eu achei ok. Foram só um momento ou outro que eu achei que estendeu além da conta. Outro problema que teve é que é alternado a Sadie e o Carter, né, os pontos de vista. Eu achei os dois iguais. Tiveram momentos que eu me confundi, não sabia quem tava narrando, porque realmente a voz dos dois é a mesma. Então teve esse problema aí. E a mágica, de vez em quando, é um pouquinho conveniente demais pra história. Mas a gente tá falando de um livro infanto-juvenil, não sei onde se encaixa. É um livro pra jovem, é um livro pra ser assim, sabe? Não é aquela coisa mirabolante também. Então, adorei, um amorzinho, o melhor livro do Rick Riordan que eu li até hoje. Eu prefiro muito mais essa série do que todos os outros que eu li. Mais do que Percy Jackson ainda. Eu dei 4 estrelas, eu estou lendo o segundo e já estou amando também. Já foi o quê? 900 minutos de vídeo? Vamos para a última leitura. Esse aqui é mais rapidinho, porque, enfim, é A Casa Holandesa, da Anne Pratchett. Eu terminei esse livro anteontem, a gente fez uma live ontem, hoje é segunda, a live foi ontem domingo, de discussão. Tem 1 hora de live onde a gente fala aprofundadamente sobre esse livro, então eu vou deixar o link pra vocês, se vocês quiserem assistir. Tá muito legal, gente. Realmente foi uma das melhores lives que a gente fez. Essa e do Quarto de Giovanni foram as melhores até hoje. A gente conversou sobre muitos assuntos pertinentes, eu me senti muito adultinho naquela conversa. Enfim, eu recomendo vocês assistirem a live, que tá bem legal mesmo. Mas eu vou resumir minha opinião aqui pra vocês. A Casa Holandesa vai falar sobre uma família, o pai, a mãe e 2 filhos, o Danny e a Maeve, que moram nessa casa holandesa. É uma casa com história e já morou outras famílias ali, né? Inclusive a última família que morou tem um retrato deles na lareira, tem uma coisa meio bizarra. E a gente vai acompanhar desde a infância dessas 2 crianças ali da família, o Danny e a Maeve, até a velhice deles. No meio de tudo isso, existem traumas, existem coisas de família acontecendo, e a mãe deles, inclusive, ela vai embora, ela abandona as crianças e vai pra Índia. Isso tem grande parte no trauma deles, tudo que vai acontecer dali pra frente. É basicamente um romance de formação, a gente acompanhando da infância até a velhice desses personagens. Acontece, como você pode ver, que eu gastei uma cartela de post-it aqui, acontece coisa pra caramba nesse livro. Sério, é muita coisa. Mas é uma leitura simplesmente incrível, gostosa. Nossa, eu amei demais esse livro aqui. É imersivo, é profundo. Você entra aqui e a própria... Quando você... Nos primeiros capítulos, ela já começa a descrever a casa, né? E eu já fiquei encantado por esse cenário. A casa em si se torna um personagem, né? E mais pra frente ela se torna uma coisa de muito peso na vida dos personagens. Então eu achei isso muito legal. Você entra num lugar que já tem uma família que tem uma história, sabe? Você quer conhecer a história dessa família e ele vai contar pra você aos poucos. O livro, ele mistura passado e presente de uma forma meio desorganizada, mas você aprende a se situar, não é difícil, tá? Logo no, assim, teve a primeira vez que ele faz isso no livro, a primeira cena, onde você tá no passado e do nada os personagens estão com 40 anos fumando lá na frente, você fica meio perdido. Mas depois você aprende a sacar quando ele tá dando esses saltos no tempo. Eu comecei a me importar com todos eles a partir do momento que eu vi o personagem, eu já amava ele, já começava a me importar, porque a forma como a Anne Pratchett escreve, gente, é muito deliciosa, é muito diferente, é muito dinâmica, é muito gostosinha. Muitos não gostam, por exemplo, do Danny, que ele é um personagem meio água com açúcar mesmo. Mas depois, quando ele vai crescendo, ele vai se tornando... Muita da personalidade dele tem a ver com o que aconteceu no passado, sabe? Então, ele também se torna um personagem muito real. Eu amei ele desde o começo, eu não posso opinar nessa coisa de não gostar do Danny, porque eu realmente amei todos os personagens. O livro, gente, é uma novela. Se você não gosta de novela, não leia. Mas se você gosta de drama, pessoas e famílias e coisas ali, e treta, sabe? Você vai gostar desse livro. Só que também, pera
lá. Isso que eu falei. Aí que tá. Eu não gosto de drama familiar. Quer dizer, mais ou menos. Mas eu não gosto dessa coisa de pessoas ricas sofrendo, tipo, ou pequenos incêndios por toda parte, sabe? Não é o meu estilo de livro e eu amei. Eu fiquei chocado como a autora conseguiu fazer isso. É mais uma vez reforçando, na verdade, uma conclusão que eu já tive há muito tempo, né? Não existe gênero que você não gosta. Existe livro que você não gosta. Eventualmente, pode acontecer de você encontrar um livro do jeitinho que tem todas as características pra você odiar, mas você vai amar. É uma coisa até pra gente repensar os nossos preconceitos com gênero, com história devagar, né? É uma história lenta, isso aqui é lenta, mas isso não significa que é ruim. É um lento maravilhoso, é um lento ótimo, é um lento que eu amei. E isso vindo de uma pessoa que reclama todos os vídeos de livro lento. Eu acho que parte disso também é porque, como eu disse, acontece muita coisa. Cada capítulo é uma partezinha da vida deles, então já entrou na faculdade, já não sei o que, já tá com diabetes, já... muita coisa acontece. Tiveram momentos que eu fiquei genuinamente chocado, eu parava e ficava assim, fazendo expressões em voz alta. Eu amei a profundidade absurda que os personagens ganham. Na live que a gente fez, a gente ficou muito tempo assim discutindo, nem foi a história, mas a personalidade e as atitudes desses personagens como se eles fossem pessoas reais. Pra mim, essas pessoas existiram. Tudo que acontece marca esses personagens de alguma forma. E isso que faz essa leitura ser tão espetacular assim, sabe? E por incrível que pareça, a história só se passa um tempo ali na casa holandesa. Depois eles saem, ele vai pra faculdade, a outra vai morar lá não sei aonde. E a história se passa um pouquinho mais fora também, o que ajuda a ser mais dinâmico, ajuda a gente não cansar de ficar 300 e poucas páginas só dentro de uma casa, né? Não tem isso aqui. E assim, você vai acumular uma carga emocional ao longo dessa leitura. Me deixou triste um pouco. Eu tava lendo com o pessoal numa reuniãozinha que a gente teve por vídeo, a gente fez uns sprints de leitura e eu terminei, eu fiquei tipo pra baixo, assim, eu fiquei triste porque acabou, que eu tava com saudade dos personagens, mas porque também é uma história muito linda, assim, sabe, que ela... eu não sei explicar. Vocês precisam ler esse livro, gente. A Casa Holandesa é espetacular, eu não esperava, fiquei muito surpreso de gostar tanto assim desse livro. Eu dei 5 estrelas favoritado, e se Daisy Jones é o meu primeiro livro, meu livro favorito do ano, topo, o 1, esse aqui tá em segundo lugar. Os dois são os meus favoritos do ano e eu tô chocado que isso aconteceu, né? Em o quê? Outubro, tudo bom contigo? Bom, gente, essas foram as minhas leituras. Senhor Jesus, ficou 1 hora esse bruto aqui. Eu que lute pra editar esse vídeo e vocês que lutem pra assistir. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros, me conta o que você achou. Se você concorda, se você discorda. E não me massacre, por favor, por causa de Stephen King e a Canção de Aquiles. Eu sei que são 2 livros aí que muita gente gosta, mas infelizmente não rolou pra mim. Mas, se você parar pra pensar, esse mês foi muito bom. Eu tô muito amo ler, tá? Muito proveitoso. É só livro 4, 4,5, 5 favoritado, melhor do ano. Gente, o que está acontecendo nesse final de ano? Enfim, deixa aqui também como estão as leituras de vocês agora por setembro, outubro, se tá indo bem também. Lembrando vocês, usa o meu link que tá aqui embaixo da Amazon se você for comprar alguma coisa no Prime Day. Não esquece de me seguir nas redes sociais. E muito obrigado a todo o pessoal do Catarse que tá aparecendo o nomezinho pra vocês aqui. Todo mundo que já apoia o canal. Vai lá conhecer, se você puder apoiar, eu vou ser eternamente grato. Beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui, meus lindos maravilhosos. Mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau!